Meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um início de semana. Que sua semana seja iluminada, abençoada e que você venha ter uma semana muito feliz, ok? Hoje estamos aqui em mais uma aula de geografia e hoje nós vamos continuar falando sobre o trânsito. Sim, mas hoje não vamos falar apenas dos cuidados no trânsito. Quando falamos dos cuidados que nós devemos ter no trânsito, uma coisa muito importante para o nosso trânsito ser organizado e para manter todo o cuidado necessário são as sinalizações. E hoje na nossa aulinha vamos falar um pouco sobre os sinais do trânsito. As placas, faixas de pedestres, semáforos, todos eles fazem parte da sinalização de um trânsito. Para que eles servem? Cada um tem uma funcionalidade específica. Por exemplo, as placas de trânsito, a depender do seu desenho e da sua cor, eles vão ter utilidades essenciais no nosso trânsito. Nós vamos ver algumas placas a seguir e vocês vão entender isso que eu estou falando. A faixa de pedestre, por exemplo, falamos semana passada nos cuidados com o trânsito que a faixa de pedestre é um lugar de segurança para aquelas pessoas que estão caminhando pelas vias públicas. Por isso, é uma grande fonte de sinalização no nosso trânsito. Além do semáforo, que nós identificamos na semana passada, as 3 cores que são compostas por esse semáforo e a utilidade dele no trânsito, que serve para alertar e dar algumas coordenadas para os motoristas e também para os pedestres, de acordo com o movimento, a circulação deste trânsito. Placas de advertência, placas de regulamentação, placas educativas, placas de serviços auxiliares, placas de atrativos turísticos, placas indicativas e placas de logradouro. Placas de advertência. As placas de advertência têm como principal objetivo informar e alertar o condutor sobre condições e obstáculos no trajeto da via. São utilizadas as cores preto e amarelo. Placas de regulamentação. As placas de regulamentação têm como principal objetivo informar e alertar o condutor sobre obrigações e restrições sobre o uso da via. O descumprimento pode gerar uma infração de trânsito, sujeito a multa. São utilizadas as cores vermelho, branco e preto. Placas educativas. As placas educativas, como o próprio nome diz, têm como função educar os condutores, passando mensagens que reforcem as obrigações para um comportamento adequado e com segurança no trânsito. São utilizadas as cores branco e preto. Placas de serviços auxiliares. As placas de serviços auxiliares têm como função indicar e orientar os usuários das vias à direção de locais e serviços que o mesmo pode utilizar. São utilizadas as cores azul escuro e branco. Placas de atrativos turísticos. As placas de atrativos turísticos têm como função de indicar a direção de locais e serviços de atrativos turísticos existentes ou pontos de interesse aos usuários da via. São utilizadas as cores marrom, branco e preto. Placas indicativas. As placas indicativas têm como objetivo de informar os usuários da via, direções e distâncias entre os locais, passando mensagens de caráter de indicação. São utilizadas as cores verde e branco. Placas de logradouro. As placas de logradouro têm como função informar usuários a localização de ruas, avenidas, bairro e CEP. São utilizadas as cores azul e branco. Então,
como podemos observar, né, nas placas de sinalização anteriormente, cada uma delas tem uma funcionalidade específica. Mas, além de todas essas sinalizações, existem também sinalizações específicas para os deficientes, pois o trânsito também é um local para todos, todos sem exceção, pois todos os lugares que são públicos, eles necessitam atender a todo tipo de pessoa. Por isso, utilizamos a acessibilidade. Acessibilidade, essa palavrinha significa isso, acesso livre para todas as pessoas, seja ela deficiente física, deficiente visual ou alguma outra limitação que seja fora do comum. Então, como eu disse a vocês, né, a acessibilidade significa essa facilidade de acesso para atender a todo tipo de pessoa. Por isso, tem também placas específicas para as pessoas que são deficientes, além também de no trânsito terem locais adequados para que essas pessoas tenham esse livre acesso. Nós já estudamos, né, e vale reforçar que uma pessoa que é deficiente, para ela ter um maior conforto e acessibilidade ao trânsito, é necessário que as calçadas possuam piso tátil, as calçadas também sejam rebaixadas, que exista um semáforo sonoro para aquelas pessoas que são deficientes visuais, elas poderem também atravessar essas ruas sem dificuldade. Então, tudo isso é garantido por lei, pois todas as pessoas, elas têm o direito de ir e vir com segurança. Agora que eu espero que vocês tenham compreendido como funciona os sinais de trânsito, como esse sinal de trânsito influencia em todo o processo, né, da fluência, da circulação, tanto de pessoas quanto de automóveis, eu tenho aí uma atividade de fixação para vocês. Realize essa atividade. Caso surjam dúvidas, pode perguntar lá no nosso privado do WhatsApp. Fico aguardando esse retorno de vocês e tchau, tchau, até a nossa próxima aula.